fundos interesse da nossa categoria, interesse da cidade de Guarulhos também, assuntos importantes da vida do servidor, né? E antes de tudo, eu queria pedir para vocês, se inscrevam no canal, tem um sininho aqui do lado, é rapidinho, facinho e tal, fortalece, porque vai colocar para mais pessoas, vai expandir, né, o nosso projeto, a nossa ideia do podcast. E, como eu disse para vocês, sempre com uma pessoa interessante, uma pessoa que vai agregar, né, para o conhecimento de todos nós servidores. Então, hoje eu estou aqui com o meu amigo, né, com o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo é advogado do STAP, advogado do Sindicato dos Servidores de Suzano, advogado do Sindicato dos Servidores de Arujá, servidores de Santa Isabel. Se eu for falar todos os sindicatos que você trabalha aqui, não vai ficar aqui só falando onde você trabalha. É um cara que eu tenho um grande respeito, um grande conhecimento sobre direito e principalmente no serviço público. E hoje aqui o nosso tema, que o pessoal pergunta bastante e tal, e nada melhor do que o Dr. Marcelo para esclarecer, sobre RPV, vacância e a LIP, né? 3 assuntos que nem todo mundo tem total conhecimento. E eu começo assim, né, doutor Marcelo? Dá bom dia, boa tarde, que aqui é gravado, então você pode dar bom dia para prazer, gostei do interessante, né? Já partiu me elogiando, eu também sou muito amigo do Pedro, né? A gente está nessa caminhada aí faz uns bons anos já, trabalhando juntos, né? Cabelo preto, né? Eu também não tinha esse cabelo branco aqui, a barriga era um pouco menor, né? Né? Mas é isso. E muito bom poder falar com o servidor, né, cara, e poder esclarecer dúvida que a gente dificilmente consegue falar. Eu esclareço dúvida quase todo dia, mais individual, né, atendendo servidor por servidor. Isso aqui é muito bom, né, porque tem um alcance maior, né, as pessoas ficam esclarecidas. Excelente a iniciativa aqui. Essa é a nossa ideia, doutor. A gente vai ter vários temas e a gente pretende que a pessoa realmente assista, escuta. Será um episódio de 30, 40 minutos, né? Não é uma coisa cansativa, né? E a ideia era muito boa. Então vamos começar. Eu estava achando assim, as pessoas, o servidor, principalmente o servidor, ele pergunta muito, né? Dá um exemplo aqui, uma servidora, ela fala assim, o meu marido entrou na justiça contra a empresa X. E aí ele ganhou e recebeu. Por que na prefeitura eu ganhei e não recebi já de bate-pronto? Bom, são formas diferentes de receber. Então o que acontece? No privado, você ganha ou perde a ação de conhecimento, aquela que vai dizer se você tem direito ou não de ganhar, de receber o eventual valor ou ganhar ação por qualquer motivo. E aí você tem uma segunda fase, que é a fase do cumprimento de sentença, onde vai se avaliar qual é o valor que você tem para receber e automaticamente, nessa ação, ele já vai exigir que o particular faça o pagamento ou vai expropriar bens, vai penhorar, vai entrar na conta do particular e tentar tomar o dinheiro dele. É assim que funciona. No Estado, a Constituição Federal fez de uma forma diferente por conta das necessidades do Estado de ter de continuidade do Estado, para não poder paralisar os serviços públicos essenciais, etc. Eles fizeram um outro sistema. Esse sistema é o seguinte: você ganha a ação de conhecimento, que é a ação que trata do seu direito, tenho direito ou não tenho. Aí você tem a segunda ação, que é o cumprimento de sentença, do mesmo jeito que a outra, só que não é automaticamente tomando já o dinheiro. O cumprimento vai falar o quanto você tem a receber, né? Vai fixar o quanto, e aí você tem duas formas. Não é uma ação judicial propriamente dita, é a forma de pagamento, que é o precatório e o RPV. Mas o que é o precatório e o RPV? É a forma de pagamento. Como que a Constituição Federal entendeu de fazer com que os entes estatais paguem? Você vai entrar numa fila, né? Existe uma fila de pagamento. Essa fila existe tanto para RPV quanto para precatório? Sim, só que a fila do RPV tem um prazo menor para cumprir, né? A do precatório não. Então eu vou começar explicando para facilitar o precatório.
O que é o precatório? A forma de pagamento aqui em Guarulhos, se o seu crédito é de mais de 30 salários mínimos, você vai entrar no regime constitucional de pagamento chamado precatório. Então você vai entrar, por exemplo, entra com um pedido de fixação do precatório. O precatório é fixado, manda-se um ofício para a prefeitura. Se esse ofício foi antes de abril, você vai entrar na fila já no ano. Se foi depois de abril, falavam julho, mudou. Você vai entrar na fila no outro ano de abril só, na fila de precatório. Qual é quem determina a quantidade de precatórios que serão pagos? Qual o valor? Tem um valor? Certo. É assim. Pelo regime constitucional, que modificou agora em 2025, a prefeitura vai destinar de 1 a 2% do orçamento do ano passado para pagamento dos precatórios futuros. Então, dentro do orçamento municipal, tem 1%, 2%, de 1 a 2%, o prefeito determina. Isso, e você volta no orçamento que foi, aí você fixa esse valor para esse ano, ele tem que destinar este valor para pagamento do precatório. Certo. Pode destinar mais? Pode. Pode destinar menos? Não pode. Tem que ter um valor determinado. Outra coisa assim, doutor Marcelo, o pessoal pergunta bastante também e fica essa dúvida. Essa lista, essa fila, ela é, como diz, fazendo homenagem ao meu amigo Magri, ela é imexível? Então, não passa, né? Ela, em tese, ela é imexível. Só que você tem as preferências. Então, assim, primeiro, o precatório nosso, normalmente do servidor público, ele já é preferencial. Por quê? Porque é um precatório alimentar, que decorre de salário, então eles entendem que é um precatório alimentar. Então ele já é um precatório preferencial. Diferente de um precatório de uma desapropriação de um terreno, por exemplo, que é um precatório normal, que vai demorar mais tempo que o que demora para o nosso. Então, ele já é uma exceção, já tem uma preferência. Certo? Aí tem a super preferência. Quais são as super preferências? Idade, passou dos 60, doença grave ou deficiência. Certo. Deficiência. Então essas pessoas teriam prioridade nessa super preferência. Só que essa super preferência, é importante dizer, ela não é sobre o valor inteiro. Ela alcança até 3 vezes o valor máximo do precatório. Então, 30 vezes 3, 90 salários. Então, você tira até 90 salários se você tem a super preferência. Passou dos 90, continua o precatório correndo. Ah, doutor, e quando eu tiro o super preferencial, sai da fila e eu volto para o fim da fila? Não, você continua no mesmo lugar da fila, você que tem mais de 60 anos, você que é doente, tem doença grave, ou você que é deficiente físico, você vai continuar na fila de onde ela estava. Só que você já recebeu um pedaço do valor. Uma parte. Uma parte do valor. Doutor. Então, assim, vamos lá. Agora eu vou pegar toda a sua linguagem e vou transferir para a linguagem do pioneiro. Vai que vai. Então, pessoal, assim, funciona assim. A RPV até 30 salários mínimos, a liquidez é mais rápida. Seria isso. Se eu falar errado, você corrige também. O RPV eu não falei ainda, eu vou falar. Você não deixou eu falar, cara? Acima de 30 salários, vira precatório, tem a fila, tem as preferências. Então eu não deixei ele falar, então ele vai falar. E o RPV? O que seria o RPV? O RPV é uma forma de pagamento. Só que se fixou, a Constituição deu 2 portas para você receber o dinheiro que o Estado, que a União ou que o município devem para você. É o precatório e o RPV. Se você tem um RPV de valor menor do que 30 salários mínimos, você pode entrar nesta fila, e essa fila é 60 dias após ser enviado o ofício para pagamento. Né? Então, 60 dias. Já não 60 dias. Ela tem um prazo. Diferente. Ela tem um prazo. Tem um prazo. E aí o que acontece? O RPV, o ofício é mandado, então não é quando entrou com o pedido de RPV, não. É quando o juiz fez o ofício chegou e a prefeitura foi lá e disse, recebo tal. Chegou 60 dias. A resposta da prefeitura é 60 dias.
Mas pode, de repente, passar. Vai dar mais ou menos R$ 48.000 hoje o valor. E se der 52, o que eu faço? Eu entro necessariamente no precatório? Se você renunciar a esses 3, 4 pau, por exemplo, e ficar nos 48... Já tá na língua do pionês. Já tá melhorando. 3, 4 pau. 3, 4 pau. Boa. Você já pode... Você entra nos 60 dias. Vale mais a pena você perder um pouquinho de dinheiro, mas você receber mais rápido do que você ficar demorando para receber. Não é? Desde a sua fala, assim, Marcelo, quanto tempo está levando em média hoje um pagamento de um precatório na prefeitura? Você tem esse conhecimento? É assim, hoje um precatório normal pode demorar... Normal, quando você diz, sem ser aqueles que têm a prioridade. Isso, normal. Pode demorar cerca de 8, 9, até 10 anos. 10 anos. Porque tem aquela fila. Isso. E o valor do orçamento. Tem também outras formas de resolver esse precatório. Além do super preferencial, a prefeitura abre a possibilidade de se fazer acordo com deságio. E ela tem costumeiramente feito isso. Não sei se vai continuar a fazer isso, mas ela teve o regime aberto até agora há pouco. Então, conforme, vamos supor, entra um precatório que entrou como precatório em 2024. Você vai ter um deságio X, 25% do deságio. Se ele é 2023, 20%. Se é 2022, e assim sucessivamente. Eles têm feito o formato de acordo. Acordo, né? É um acordo. Eu devo 100 mil. Isso. Mas daí o senhor... ainda de 2026 vai tirar 40%. Você vai receber 60 mil. Ele demora um pouco, não é uma coisa automática, demora de 8 meses a 1 ano para receber, mas você acaba recebendo esse valor com o deságio. Às vezes é melhor. Porque hoje, é importante dizer, hoje, como é que funciona o regime de precatório? Qual é a atualização do regime de precatório? IPCA mais 2% de juros por ano até o limite da Selic. Então, assim, vamos dizer, o IPCA deu um dinheiro louco, nunca vi dar, mas deu um dinheiro louco. Deu um dinheiro louco, bateu a Selic, mais os 2% de juros, bateu a Selic limitou. Certo. Se não, vai ser o IPCA mais os 2% que você vai receber. Antigamente, os juros eram 0,5% ao mês. Nossa, é pior ainda. Então, não, porque dá 6% ao ano. Mas o IPCA dando 4 ponto alguma coisa, tem título 3. IPCA mais 5. Então, da IPCA mais antes era IPCA mais 6%, agora são mais 2%, quer dizer, cada vez mais vai diminuindo, entendeu? Então, assim, para quem... É melhor ter o dinheiro no bolso, se não for para gastar, é melhor ter o dinheiro no bolso e investir, né, do que você ter um precatório. Não é mais vantajoso. É que eu estou falando, qualquer título do Tesouro aí, IPCA mais 5, IPCA mais 6, eu acho que o governo agora lançou para IPCA mais 7. Título de 2037. Isso aí ele entende, eu não entendo nada. Eu não entendo, não. Eu gostei da história, viu? Assim, eu vejo nas redes sociais. Mas, então, assim, é bem esclarecedor, porque chamei de gordo. A nossa mensagem doutor. Então, doutor Marcelo, a dúvida principalmente dos servidores, né, que a gente encontra conversando em rede social e tudo, era em relação... Teve uma conversa, vamos ser bem claros, né? Porque nós estamos próximos a gente fechar um acordo, acho que até quando for ao ar isso daqui, o acordo já está fechado, se Deus quiser. Sobre a questão dos professores, da letra e tal. Então rolou uma conversa, acho que foi até eu. Eu fui numa escola contar a história, mas eu fui numa escola e eu falei sobre IPV e falei sobre precatório. E eu falei o valor, né? Eu falei o valor precatório depois de X valor. E antes, né? Várias vezes vale a pena a pessoa, que nem você disse, a pessoa fez a conta. Eu tenho 50 mil reais para receber. E aí eu vou e executo 50 mil reais. Eu posso falar na minha inicial que eu coloco que o meu cálculo é 48?
Ou não poderia? Não, você não coloca na inicial, você vai fazer a renúncia, porque você vai calcular o valor, e aí você faz uma renúncia. Aqui como funciona? A gente pede para o servidor vir aqui, a gente faz a renúncia. Matou a pau agora. A gente agora. Faz a renúncia, reconhece firma, tá? Porque é uma jantinha, é o dinheiro, né? E aí a gente junta no processo. Entender. É assim que funciona. É, porque o pessoal ficou uma conversa, ela é a famosa telefone sem fio, né? Porque daí a conversa foi conta um conto, vira 2 contos. Aí quando no final dessa conversa, já estavam falando assim, que a prefeitura ia pagar 30 para não sei quem calar a boca. Eu falei, então gente, isso não existe, não foi isso que foi falado. É para vocês entenderem o que é RPV e o que é precatório. Às vezes a pessoa, ela prefere fazer a renúncia de um X valor e pegar o dinheiro dela. Porque às vezes ela precisa, ela tem que investir, ela tem que fazer uma reforma na casa dela, ou tem um filho que ela quer ajudar nos estudos. E aí vem o precatório, como o doutor Marcelo fala, de 8 a 10 anos de idade, que é de tempo mesmo, 8 a 10 anos, vai demorar pra caramba. Então não é. Mas aí é assim, cada um sabe a sua realidade. Né? Cada um sabe a sua realidade, não é intenção. É assim, eu não estou dizendo que será 8 anos, porque eu também não posso ser leviano. Pode ser que a prefeitura venha pagar mais uma coisa, diminua um pouco a fila, isso depende. Então, todo ano tem que olhar a fila e tem que olhar como é que está mais ou menos o regime de pagamento. Então, isso é uma estimativa. Estou dizendo para vocês que é uma estimativa. Não é realidade. Entendeu? Porque teve até uma época... E tudo depende de como a prefeitura quer pagar. Porque se de repente entra um prefeito que fala assim, eu quero me livrar de precatório, vai lá e paga, né? Por exemplo, tem cidades vizinhas aqui que pagam em 1 ano. Em 1 ano só é precatório. Uma cidade menor. Cidade menor. Tem menos dívida também, né? É que aqui tem uma. É bom que esse episódio do Pode Estar foi bom, porque até para tirar tem uns contos urbanos assim. Contos urbanos, lendas urbanas que falam, né? Que, por exemplo, teve um determinado momento, não lembro qual governo, que tinha um servidor, né, antigão, tal, de prefeitura, já aposentado, que ele tinha um precatório de não sei quantos milhões. E aí ele travou a fila. Porque não poderia, né, pagar. Eu tô fazendo esse rodeio todo aqui, o Marcelo perguntou para esse servidor da mesa, o cara ficou balançou assim, né? Ele tava no governo. Não lembra? Quem cuida do meu lançamento é o meu advogado. O Marcelo falou, brincou com ele numa boa, perguntando do tempo que o Marcelo queria que a fila nasce. A fila nasce, para ver se ele saía. A fila dela de 2 anos. Então, porque antes o regime de precatório era diferente, agora existe uma certa é isso obrigação. Não existe mais esse travou a fila. Não Pedro na fila do metrô. Claro, se você tem um precatório de 100 milhões, você tem que pagar, e o orçamento te deu 20 milhões, ele vai travar uma questão de dinheiro. Lógico. Né? Uma questão lógica. Agora, se esse cara deu 10 milhões, é um dinheiro grande, mas o orçamento, o que sobrou, e ele tem que pagar, está dentro desses 10 milhões, ele vai ser obrigado a pagar e seguir a fila. Seguir a fila. Não, porque isso as pessoas perguntam mesmo, porque daquele negócio, muita gente fala assim, pô, mas se alguém vir travar a fila? Eu me falar, se eu seguir um precatório... Mas é possível travar, se é um precatório muito grande, pode travar. É uma possibilidade. Esses precatórios, o Marcelo, são todos trabalhistas? Não, né? Quais? Os nossos? Não, em geral. Não. Outras ações. Não, tem precatório de indenização, tem precatório de falta de pagamento de fornecedor, por exemplo. Infelizmente, Pedro, a verdade é que o maior caloteiro do Brasil é a União Federal. É o público. É a União Federal. Eles têm uma justiça própria para segurar esse tipo de coisa. Que é a Justiça Federal. A Justiça Federal. Entendeu? Então, assim, é uma imensidão de coisas. Tudo que você pode imaginar que tenha de negócio com a prefeitura, com relação com a prefeitura, que a prefeitura não pagou, não fez, ou ela errou, omitiu, etc., vai acabar desaguando em precatório. Entendeu? Então, servidor, a ideia, como eu falei no início, foi maravilhoso esse episódio. Eu nem sei quanto tempo tá aí, Renatão. 20 minutos? Caramba, já tem tempo ainda pra caramba. A ideia, principalmente, Marcelo, é desmistificar muita coisa que o servidor, as pessoas pensam também, né? Porque quando eu falo assim com a diretoria, quando eu falo eu tô falando da diretoria. A gente às vezes vai na base e conversando com os trabalhadores e eu canso de falar isso. Eu não sou uma categoria regulamentada.
mas nós não temos nem o direito à greve, faz por analogia, aquelas coisas todas. Nós não temos database. Ah, tem sim, é em maio. Fala, tem, mas é database em maio para uma lei municipal. Que a gente conseguiu estabelecer. Foi aqui trabalhando aqui no estado que a gente fez a nova. Vocês não tinham database mesmo, agora vocês têm. E aí as pessoas cobram, né, como se... Cobram muito com a iniciativa privada. E aí eu tento falar para a pessoa, falar assim, ó, nós somos servidores públicos, né, no caso aqui municipais, e realmente nós temos a estabilidade, né, que a iniciativa privada não tem, depois do período probatório. Só que, porém, também a gente tem um monte de coisa que não temos, né? E isso é importante o servidor saber, porque o que acontece com o servidor? O servidor, às vezes, ele acha que é a culpa do sindicato. A culpa é do advogado do sindicato. Como assim? Eu ouço muito assim, a pessoa falar assim, como assim eu ganhei mas não recebi nada? Eu ganhei, mas não recebi nada. Aí você fala assim de bate-pronto. Pô, mas o seu valor virou precatório. Ah, mas eu não quero que vire precatório. Vou fazer outra pergunta para o senhor sobre essa questão do precatório. Eu não sei se o senhor responde se é legal ou não é legal também. Está aqui é para responder a verdade. Tá? As pessoas, cara, falam muito sobre grupos financeiros, bancos e tal, que compram esse título Se a pessoa a pessoa pode vender esse título. pode vender. Ela tem que tomar cuidado na venda. Eu digo que todo negócio jurídico que você vai fazer aqui, você vai vender um carro, você vai vender uma casa. O negócio que envolve dinheiro, você tem que se assessorar com um advogado. Então, assim, não faça negócio sem um advogado. Às vezes ele vem, por exemplo, tem gente que tem grupos de pessoas falando o seguinte: ah, não, eu dei o precatório, eu vou pagar o precatório para você, mas eu preciso que você pague uma taxa. Quando ele falou você paga uma taxa, ele já está aplicando um golpe para você. Presta atenção. Então, e aí o que acontece? É legal, nós temos processos aqui que a pessoa vendeu o precatório, né? Mas normalmente eles pagam menos do que aquele acordo que a prefeitura tem feito anualmente aqui para nós. No nosso caso particular, Guarulhos. No resto do mundo, no resto do Brasil, quer dizer, a gente não sabe. Tem muita prefeitura que faz acordo, que não tem câmara de acordo. Como o nosso caso é esse, eu sempre sugiro ao servidor para aguardar a abertura da possibilidade de fazer acordo com o Guarulhos, que o valor é mais vantajoso. Tá, então o pessoal pergunta para vocês entenderem. Quando fala vender o precatório, é aquele valor, vou usar um bem fácil, você tem 100 mil reais de um precatório para você receber. Ele está sendo corrigido Normalmente, as pessoas, os negociadores, eles ofertam de 35% a 40% do valor do precatório. Essa é a praxe. E a prefeitura normalmente começa em 60%, 65% do valor. O acordo da prefeitura. A diferença é essa, entendeu? É grande a diferença. A última coisa que eu queria falar sobre o RPV, é importante falar. Quando eu falei que ele vai pagar em 60 dias, não é na sua conta. Ele vai pagar em 60 dias na conta judicial. Bem lembrado. Vou lembrar que a pessoa vai receber. E aí você tem 2 varas na fazenda só, com pouquíssimos funcionários, tá, gente? Então, o que acontece? Na lerdeza do judiciário, a verdade é que a justiça está pouco aparelhada. Ela tem poucos funcionários. E daí é o tal do alvará. Aí tem que fazer um alvará. Eu já vi esse alvará demora 6 meses, 7 meses. Pessoal, para vocês entenderem o que o doutor Marcelo está falando, a justiça fala com a prefeitura pagar o RPV, a prefeitura não paga para você. A prefeitura paga para a justiça. Paga lá na conta da justiça, lá no Banco do Brasil. Eu até conheço aí, quando esse dinheiro entra, tem muito servidor que vê o valor até que a prefeitura pagou e já liga para a gente que quer o dinheiro dele. Aí eu explico para ele, ó, o dinheiro está na conta da justiça. Agora precisa que o juiz, a juíza que seja, libere o alvará. Depois que ela fizer essa liberação também, tem o escriturário lá. Né? Não sei qual é o nome da função, deve ser um auxiliar administrativo. O escrevente. Que ele vai fazer, ele vai cumprir a ordem da juíza. Não é a juíza que coloca lá, pague para o Marcelo. Tá, não. Ele vai cumprir essa ordem. Como a gente já falou, demora até 6 meses. Porque o dinheiro está na conta. Quando ele fizer esse alvará, aí sim o dinheiro vai ou para a conta direta do servidor, no caso
de quem, né, tem explicatório da prefeitura, tem esse RPV da prefeitura, ou para conta do advogado. Beleza? Então, para você entender isso daí. A última coisa que é importante. Passou 60 dias. A prefeitura deposita necessariamente? Olha, o Guarulhos é muito comum eles não depositar. Eles demoram 90, 120 dias para fazer o depósito. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar com uma petição pedindo o sequestro de rendas. A gente entra com a petição pedindo o sequestro de rendas, o juiz ou a juíza, que aqui nós temos um juiz e uma juíza. A primeira é juíza, a segunda é juíza. Manda intimar a prefeitura para se manifestar sobre a petição. Na hora que manda se manifestar, eles vão lá e pagam. Para não ter sequestro na conta deles, porque a gente bloqueia a conta deles, entendeu? Você vê que o bagulho é puxado, dá para fazer um episódio sobre só a justiça. Por exemplo, é que você está falando, nós temos duas varas, né? Que é a juíza e o juiz. Hoje, porque nós somos estatutário. Aí foi para a justiça, entre aspas, comum. Quando era trabalhista, quantas varas tem o trabalhista? Eu acho que são 18 varas. 18 varas da trabalhista. Imagina, foi 12, 13 mil servidores, foram tudo para duas varas, onde tinha 18. Então o pessoal fala hoje em dia, reclama também que está demorando mais e tal. Não é uma coisa que tá fora totalmente do nosso alcance. Doutor Marcelo, sobre essa questão a gente fechou. Tem só mais dois assuntos que nós coloquei em pauta. Claro. Explicar mais simples, mais fácil, né? Que o servidor muitas vezes liga aqui no sindicato, ele pergunta, ele está numa situação, por exemplo, tem, sei lá, um parente acamado, que ele precisa dar uma atenção maior, ou ele recebeu uma proposta até de um outro emprego, de uma outra finalidade, um servidor que a esposa teve uma proposta de emprego lá no Paraná, e ele pede LIP, né? Como funciona essa LIP? Só para você explicar assim. A LIP é o seguinte, é uma licença não remunerada, então você tem que entender que você não vai receber salário no período de licença. Essa licença ela é de 1 ano e você pode pedir prorrogação por mais 1 ano, que daria 2. É o máximo, tá? São no máximo 2 anos. E essa LIP, ela é feita da seguinte forma. Você faz o pedido e o secretário da pasta pode deferir, mas vai se analisar a conveniência da administração, se você não é uma pessoa necessária, etc. Por exemplo, na saúde, duvido que alguém consiga ali. Dificilmente. Na educação também. Agora, aquela questão política, né? Todo mundo sabe. Eu procuro um político e tal, não precisa esconder nada, todo mundo sabe como funciona. Quando o doutor Marcelo fala de necessário, é que todo mundo é necessário. A questão é que tem uns que são mais necessários que o outro, porque não tem quem pôr no lugar. Né? Você está trabalhando em 4, às vezes você tem um departamento que tem 5. Aí eu consigo tirar esse quarto, mandar de LIP, e lá onde tem 5 eu pego um e coloco aqui. Sim. E tem algumas situações no serviço público que realmente está totalmente defasado. É importante dizer também, Pedro, que essa LIP só pode ser pedido por funcionário efetivo. Então, quer dizer, o cara que está em probatório não tem direito ali. Não tem direito ali. Não tem. Bem explicado. Porque o pessoal às vezes pergunta no sindicato, para toda a diretoria, que preciso ali, o sindicato não pode fazer nada, como assim o secretário que deixa ou não? Então, assim, gente, a gente tem muita coisa que a gente fala para o servidor, existe coisas que são direitos. Direitos é direito. Pronto, a palavra já diz tudo. E outras coisas são concessão. Então a concessão, ela não é um direito. Né? Você faz um pedido, a gente aconselha, a gente orienta, manda procurar o secretário, manda falar a história. Eu tenho um caso com uma servidora que me ligou e ela precisava dessa LIP, né? Porque a mãezinha dela estava acamada e já estava, como se diz, meio que desenganada pelos médicos e lá no Nordeste. E ela queria nada mais justo de cuidar da mãe dela durante esse período. E aí a gente conseguiu, ela foi. E, inclusive depois ela mandou mensagem, depois de 90 dias a mãe dela veio a falecer, né? E aí ela voltou. É importante, você vai tirar a LIP por 1 ano, você pode retornar antes? Pode. Você pode pedir para retornar antes, não tem problema. É isso. E aí, doutor Marcelo, agora surgiu, não é que surgiu, já existia, e as pessoas não sabem.
Sabe por que ninguém sabe? Eu já sei até você vai falar da vacância. Porque todo mundo era quase todo mundo era seletista. Você tinha um grupo de estatutários que são antigos. E eles já conheciam tudo. Porque eles já tinham vasculhado a lei. Aí, a partir de 2019, todo mundo veio. Então tem um monte de novidade mesmo. Então, boa, novidade quem dá sou eu, porra, que sou o presidente. Tô brincando, vai aí no meu salve mais. Pessoal, então, essa modalidade, olha, esse episódio é muito importante, que eu acredito que quem chegou aqui até o final vai ficar, vai gostar muito de ter ouvido isso. A gente foi surpreendido também, até a diretoria, que foi a vacância. Olha, o Diário Oficial tinha uma servidora que, por ela ter passado num concurso em um outro lugar, e esse concurso que ela passou não dava o acúmulo, não tinha como acumular, ela entrou com esse pedido de vacância, né? E foi concedido, sei lá, vacância, dá o direito dela e tal, e provavelmente ela foi para esse local, né? Foi trabalhar nesse novo serviço. E eu depois perguntando, em reunião do CPN, conversando com o chefe de gabinete, com o secretário, perguntei para ele, né? Falei, tal, essa pessoa... Ela falou, não, a vaga dela está aqui. Quando ela quiser voltar, se por acaso ela não der certo lá, porque tem um tempo também, né, a vacância, ela pode voltar. Eu vou explicar então é isso que eu queria perguntar. Explique assim, sobre isso, a vacância. A vacância funciona da seguinte forma. Se você passou num outro concurso público que é inacumulável, você tem direito a pedir a vacância. Se você passou num outro concurso, você é professora, por exemplo, passou num concurso que você pode acumular. Ah, mas não vai dar o horário, posso pedir vacância? Não. Não pode. É só para serviço, para funções ou cargos que sejam inacumuláveis nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Certo, por exemplo, eu tô com uma amiga minha, eu tô usando esse exemplo, você não pode falar. Eu tô com uma amiga minha que é guarda municipal e ela prestou para professor. Certo. E foi muito bem. E ela acredita que pode ser que chame ela. E ela estava nessa dúvida, ela mandou mensagem para mim e estava nessa dúvida. Nesse caso, o guarda civil municipal não pode acumular com o professor. Não. E ela pode pedir essa vacância, então, ela pode ir para a sala de aula, o que é importante? ela volta para a guarda. O que é importante? A vacância, ela só vai persistir enquanto você estiver em estágio probatório no outro órgão. Importante isso. Se você chegou, ficou definitivo e resolveu sair depois que você virou efetivo, você não consegue mais voltar. Tá, então, gente... Então, a vacância, ela ocorre até o período. E aí, você não gostou do trabalho, você está no meio do estágio probatório, não gostou. Você tem o direito de voltar? A nossa legislação não fala... A legislação de Guarulhos não fala sobre o direito de retorno. Mas é óbvio, e a gente vê a jurisprudência toda, diz que você tem o direito de retornar a sua função. E se o seu cargo estiver ocupado, você vai ser... volta de alguém. Voltou. E você vai ser colocado em serviço, e num outro serviço. E aí não existe transposição de cargo, não existe nada. Você vai retornar, se o seu cargo for ocupado, você vai ter que ocupar outro. Vai estar faltando um RH agora, agora pode voltar todo mundo, que ainda vai. Se voltar, até quem se operou ainda vai ter vaga sobrando. Então é importante dizer que às vezes você sai numa situação, numa função, num cargo, e quando você retorna, o cargo já foi ocupado em razão da necessidade premente do serviço público, você pode ser colocado em outro cargo. Por exemplo, você é assistente de gestão, você é colocado como recepcionista. Entendeu? E aí não há desvio, no caso, por conta de ser o retorno. Entendeu? Pessoal, como eu falei para vocês, esse episódio ia ser muito, muito legal, muito importante, muito esclarecedor. Beleza? A ideia do Podstaff é essa, é trazer essas informações. Agora a pessoa pode ser que quem assistiu não vai poder falar que não sabe sobre vacância, sobre precatório, sobre a IPV, sobre a LIP. A LIP é a mais conhecida. O importante é dizer, eu retorno da vacância. Vou voltar a receber o mesmo salário que eu recebia? Vai voltar a receber o mesmo salário, mesmo se tiver numa função distinta,
E, evidentemente, vai receber os eventuais reajustes normalmente da categoria. Lembrando também, pessoal, se o Marcelo falou, mas eu vou falar sobre a LIP e a vacância, elas são não remuneradas, né? Você está indo para outro lugar, você vai receber o salário lá. É importante falar que a pessoa também não se atenta a isso. E a ideia do Podstap, pessoal, é essa. Uma hora entrevistar, falar de alguma coisa ligada ao serviço público, outra hora trazer esclarecimento, outra hora trazer até um entretenimento para saber, né, o que acontece no serviço público. Vou pedir mais uma vez para vocês, tem um sininho aqui embaixo, aqui, ó, clica no sininho, se inscreve no canal, é importante crescer, porque conforme crescer, vai entregar para mais pessoas, quem acessar o YouTube vai aparecer lá, né, se a pessoa colocar lá procurando servidores, vai aparecer o nosso podcast. Agradecer ao doutor Marcelo por ter aceitado o convite de bater um papo comigo. Foi gente boa, não foi isso? Mas você pergunta as coisas depois lá na outra. Eu não vou fazer isso não, vou ficar em paz. Não, foi um prazer. Eu fico feliz de poder esclarecer dúvida e o serviço de informação para mim é uma das coisas mais importantes. Isso já está escalado para outros temas, né? Vou falar para a Vinícius, já está escalado, porque tem várias dúvidas. Isso é uma. A gente tem questões de salubridade, uma hora a gente quer fazer um episódio também falando sobre insalubridade, todas as situações, porque as pessoas ainda têm aquela visão, não vou adiantar o episódio, mas tem aquela visão de que se eu trabalho em tal lugar, eu recebo a insalubridade, mas a minha função é tal, eu fui para outro lugar e a minha função é insalubre. Eu vou responder no próximo. Não, no próximo a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado, pessoal. O Podstap, nesse momento, ele é quinzenal ainda, toda segunda-feira, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. Depois a gente está pensando em reformular isso daqui, pode ser que fique semanal, mas a ideia é estar entrevistando pessoas, conversando com pessoas que tragam informação, para agregar mesmo os valores no serviço público. Vai conversar, fala um minuto aí, dá um tchau para todo mundo. Bom, queria agradecer a oportunidade aí da gente poder estar conversando, até esse papo aqui. O sindicato está à disposição aqui para fazer o atendimento político, que é a parte que me cabe. Se associar é uma coisa que é importante. Você que é servidor público, você não sabe o que vai acontecer na sua vida profissional. Às vezes você sofre um processo administrativo. Você sofre um processo administrativo. Você tem algum direito seu a prefeitura não te concedeu, e o STAP, por uma fração, um valor muito pequeno, oferece um serviço jurídico. A gente está aqui de segunda, terça e quarta-feira, segunda-feira das 9 ao meio-dia, terça-feira das 2 às 5, e quarta-feira das 9 ao meio-dia. E também fazemos um atendimento telefônico. Se você não quiser vir aqui, a gente atende você por telefone para esclarecer dúvidas de processo. Na parte da manhã de terça-feira, que explicar com o nosso secretário aqui, que teve uma ideia excepcional, foi criar esse telefone. A ideia é que ele estava segurando a melhor maneira possível. Ele sabe que não tem Pedro, fora um processo administrativo hoje, por menos de 10 mil reais, ninguém mais faz. Ele sabe. Não faz. Uma brincadeira. Você vai demorar coisa, 60 anos para pagar. Eu falo isso para todo mundo. Se for na gestão anterior, você está muito diferente. Não. Qualquer coisinha, processo administrativo. Se você, e assim, eu fiz todo servidor, não importa se você tem 10, 15, 20 anos de serviço público, a maneira dos caras de exonerar é através do processo administrativo. Você, quando eu cheguei no meu local de trabalho, não dei bom dia para ninguém, tô com a cara feia, quero que se dane. Isso não vai fazer processo, é exonerado. Não, o cara fez, se fosse assim, eu estava exonerado no estado, eu todo dia o cara fez as contas. O que acontece é o processo administrativo. E para que o processo administrativo você tenha os seus direitos garantidos, você tem que ter o acompanhamento do advogado. Eu sou um defensor dos advogados, Marcelo, eu sou, e falo isso daí em todo lugar. Você pode não perceber, mas qualquer coisa que eu
for fazer, eu falo para você, eu peço, falo, Luana, pega o Marcelo dá uma olhada nesse contrato para mim, pega, não sei o que, porque eu levo uma questão, um negócio de água, só vou jogar tudo na IA, acha que aquilo ali vai resolver Não, resolve muita coisa, sabe, Pedro? Mas é informação. Mas Vai assim, ser a coisa IA erra, a IA vai pela maioria, a IA não vê a exceção na regra. É que nem você tem agora outra coisa também, aproveitar, você tá aqui para encerrar. Tá aí, né? Já 40 minutos, não, a gente sabe o assunto era aplicatório. Mas assim, pessoal, hoje em dia também, o Tomás tá assim, o Instagram e o Facebook. Apareceu o pessoal que eles não falam que eles são advogados, porque não pode fazer captação de clientes. Mas, cara, é tanta coisa do arco da velha aquilo ali, e as pessoas não vão no certo. Posso falar? Você que é servidor, você ficou mais de um ano no serviço público, aguentou 2 mandatos da esquerda, 2 da direita, você tem direito a 1 milhão. Eu não sei de onde eles tiram esse negócio. E a pessoa me manda. Esses de previdência. A pessoa, olha, você que nasceu em 80 e tal, você tem direito a tal, porque eu vou votar na linha tal. Olha, o negócio é o seguinte, servidor. Você tem que entender, você de Guarulhos. Nós temos um estatuto próprio, uma legislação própria. Muito da nossa legislação não é igual à legislação de outras cidades, de outros estados e da própria União. Ah, mas a da União é maior. Não, nós temos autonomia. Existe uma autonomia dos entes. Entendeu? Claro que às vezes dá para usar analogicamente. Mas eu uso sim, sabe o que eu faço, Marcelo? Eu falo, por exemplo, grupo de professores. Grupo de professor, todos os professores, que é o mais fácil. Muitos acumulam no Estado, muitos acumulam na Prefeitura de São Paulo e trabalham aqui, e acumulam lá. Aí eu falo, o Estado você pode vender pecúnia das suas férias? Não, é 30 dias, pronto, acabou. Você termina, você não tem pecúnia. Então, já não é igual. Estou falando uma coisa assim, pronto. Não estou indo nem no outro. Prefeitura de São Paulo, você trabalha na Prefeitura de São Paulo, como está a sua licença-prêmio lá? Você está com quantos blocos de licença-prêmio? Você não tem licença-prêmio lá. Só que eu te dava de licença. Não, e quem vem... Então, não dá para comparar, estou comparando no mínimo. Aí a pessoa quer pegar uma coisa que é um máximo, é uma coisa louca, sei lá. Porque o Estatuto Federal dá direito a um jogo de pneus para os fiscais do IBAMA. Aí eu quero também um jogo de pneus. Gente, não tem. Mas eu falo brincando, porque assim, eu gosto de levar ao extremo. Eu gosto de humor. Renovável. Né? Eu gosto assim, a gente usa esses exemplos com sarcasmo, né, com brincadeira, porque eu sou cearense, vitória de piada, mas é para as pessoas entenderem, tá bom? Isso daí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para todos que assistiram até o final. Clique no sininho. Obrigado, doutor Marcelo. Boa noite, pessoal. E é isso. Toda segunda-feira não. Eu tenho que fazer toda segunda-feira, né? Uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. Na página do YouTube. Depois a gente tá vendo se a gente coloca nas plataformas também. Podstap, a ideia do sindicato é ter um bate-papo esclarecedor sempre, trazendo informação, valorizando o serviço público sempre. Valeu. Abraço.